Hoje vamos falar um pouco sobre o livro Nem o Sol nem a Morte, do Daniel Augusto. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Humberto, esse aqui é o canal Literário Primeira Prateleira e vim conversar um pouco com vocês hoje sobre esse livro aqui, Nem o Sol nem a Morte, do Daniel Augusto. Foi o primeiro livro que a gente leu para o clube de leitura do Espaço Plexi, né? Que, para quem não sabe ainda, eu e a Tami, do Literatami, a gente vai começar a mediar encontros presenciais no Espaço Plexi, que é o espaço das editoras Nós e Dublinense, aqui em São Paulo, na Vila Madalena. E então, um mês eu, um mês a Tami, a gente faz a mediação, a leitura conjunta e a mediação sobre um livro. A gente começou nesse mês de junho com esse livro, Nem Sol nem a Morte, Daniel Augusto, que é cineasta. Ele esteve presente no evento para conversar com a gente, discutir com a gente. Eu gravei todo o encontro, estou editando o vídeo para pôr no ar. O papo ficou bastante longo, mais de 1h30. Estou fazendo uma edição que está sendo bem trabalhosa. O som não ficou muito bem captado lá no evento, mas mesmo assim eu vou pôr o vídeo no ar, vou deixar disponível para quem tiver interesse se aprofundar mais na leitura. Mas aí eu resolvi fazer um vídeo antes para dar um resumo, aí, um apanhado sobre essa leitura, né? Então esse livro, ele conta a história, são dois amigos que trabalhavam na Cinemateca em São Paulo, e um deles começa a ter lapsos de cegueira, ele começa a perder a visão, e aí isso transforma a vida dele e ele passa por situações bem estranhas, e até que ele sai do país e vai viver no meio do nada. E aí então ele chama esse amigo, que é um amigo que sempre gostou, sempre quis escrever uma história, sempre buscou por uma história. Ele conta esse amigo para contar a história dele, né? Então o livro é narrado por esse amigo, que ele não é nomeado no livro, e é ele então falando sobre a vida do Antônio, sobre as aventuras aí que o Antônio passou, desde de começar a perceber que ia ficar cego, até uma operação que ele vai fazer, e o envolvimento dele numa série estranhas, assim, desde mortes de adolescentes colegiais, assim, que começam a morrer nessa cidade que eles viviam aqui em São Paulo, que era controlada num país controlado por 7 grandes famílias. E a cidade também está passando por, assim como o Antônio passa por falta da visão, a cidade também passa por colapsos de luz, por falta de luz. Então os dois aí nesse processo de cegueira, e a gente vai acompanhar então uma narração em primeira pessoa, mas falando sobre as experiências do Antônio, onde a gente tem muitas vezes ali o discurso indireto do Antônio, né, a voz do Antônio sendo narrada por esse narrador, e onde a gente não confia muito nem no narrador, porque a gente sabe que o narrador quer ser um escritor, quer escrever uma história, uma ficção. E a gente também não pode confiar muito no Antônio, porque o Antônio, passando por esses lapsos de cegueira, e também ele vai dando vários indícios ali ao longo da história de que nem ele acredita muito no que ele vê, no que ele está passando. Então é um livro de leitura super rápida, muito bem escrito, assim, por ser a primeira incursão do Daniel Augusto na literatura, e que é uma leitura que ela cresceu muito com o nosso debate em grupo, né, da gente conversando, cada um dando a sua impressão da leitura, e a gente podendo ouvir o autor e ver as inspirações dele e todo o background que ele tinha ali para construir essa história. O Daniel tem uma trajetória muito interessante, então porque ele estudou cinema, fez mestrado em literatura, está fazendo doutorado em filosofia, tá? Nem o Sol nem a Morte, o título do livro, remete a uma frase de um moralista francês dos 1600, o Rochefoucauld, que fala que nem o sol nem a morte podem ser olhados diretamente, podem ser olhados fixamente, né? Então o livro vai trabalhar muito com isso,
com a questão do que é visto e o que não é visto, o que pode ser visto e o que pode não ser visto, o que pode ser contado e o que não pode ser contado, né? Então fala sobre esse processo de escrita, sobre as lacunas que a escrita deixa e que o leitor é que tem que preencher. Então nós estamos o tempo inteiro no livro preenchendo essas lacunas. E o livro também vai falar sobre essa questão da morte, da gente não querer encarar a morte de frente também. Então é isso, foi uma leitura bem bacana e que muito enriquecida pela leitura conjunta e pela discussão em grupo. Então, para quem quiser também se aprofundar mais ou depois que vocês lerem o livro, vejam o vídeo do Clube de Leitura Plexi, que ali, é lógico, vão ter vários spoilers, porque a gente discutiu o livro a fundo, então, mas para quem quiser se aprofundar, já tem vai ter esse vídeo disponível também, tá bom? Então é isso, fica aqui a dica e até o próximo vídeo. Um abraço para vocês, até mais!